Olá você! Hoje é o nosso quinto dia dos nossos 10 dias de orações especiais, né? Oração e jejum. Chegamos quase na metade do nosso programa, amanhã a metade. E que Deus abençoe você ricamente. O tema de hoje é saúde espiritual. Lembra que Deus não separa a saúde física da saúde espiritual. Até agora tocamos bastante na saúde física, porque dela é que se forma a nossa mente, né? A nossa mente pode estar limpa ou embrutecida, por isso que é importante, tá? Então vamos lá. Os motivos de oração de hoje é para que a comunhão seja um hábito diário. A prioridade a cada dia ao amanhecer deve estar na presença de Deus. Então, que essa atividade que nós começamos agora com 10 dias pode se tornar um hábito diário na tua vida, tá? E o segundo motivo da oração é orar para os seus amigos que você está orando, tá? 5 amigos. O texto básico da nossa lição de hoje é o Mateus 6,33, onde diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, tudo o que é necessário para a sua salvação, para o seu sustento, Deus lhe dará. E não, nada faltará a você. Daniel, quando a gente fala em oração, a gente lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia e abria as suas janelas, né? E orava ajoelhado ali perto da janela. Daniel não orava para que deixava as portas, as janelas abertas, né? Aqui diz interessante, as janelas abertas não era tanto para deixar sair as orações de Daniel, mas para deixar entrar o Deus de Jerusalém. Daniel era o sal e era a luz do mundo e da convivência pagã que ele tinha na Babilônia, né? Mas passou todas as gerações ali de reinados ali, Daniel permaneceu perfeito, fiel a Deus e testemunhando o seu amor. Não é seguro ser cristão ocasionais. Não é seguro ir na igreja de vez em quando, se portar como cristão em algumas ocasiões, né? Não é seguro, aqui diz, semelhantes a Cristo em nossas ações, devemos ser cristãos em todos os tempos. Então, pela graça, estamos seguros para o tempo da eternidade. O conhecimento experimental do poder da graça, recebimento em tempos de prova, é de mais valor do que ouro e prata. Então, quando nós passamos por provações e aprendemos a lidar com elas e seguramos na mão de Deus, isso é mais precioso do que tudo e te prepara para a eternidade. Aí você sabe que você estará com Deus. O motivo pelo qual tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante de seus olhos. Ou seja, a pessoa ela se esquece de Deus durante alguma parte da vida, alguma parte do seu dia. Ela anda com Deus alguns momentos, mas não anda com Deus sempre. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos, todas as boas intenções que tenhamos não nos tornarão aptos para resistir o mal. Devemos ser homens e mulheres de oração. Então, cristão deve ser cristão em todos os tempos, em todas as horas, né? Todos quantos se acham sobre as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão do próprio coração com a natureza e com Deus. Então, todos nós, nos primeiros momentos do dia, essa é a nossa primeira tarefa, comunhão com Deus. É necessário que tenha experiência pessoal com Ele, né, com Deus. O conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo e falar em oração com Ele, né, irmãos? Abrir o coração a Deus. Quando todas as outras vozes silenciam, em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. É no silêncio de tudo. Você sozinho e Deus que você passa a ouvi-lo. Isso é muito importante, né? Falemos ao povo de Deus de maneira a incutir ânimo. Devemos interceder por ele a Deus em oração. Muitos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados por seus fracassos e se sentem em vão buscar a Deus nesses momentos. Quando a pessoa peca, geralmente ela se sente humilhada, se sente vazia. Ela tem até medo de voltar na igreja com relação a como os irmãos vão recebê-la, como olharão para ela, né? E geralmente quando alguém peca e um pecado é público e ele volta na igreja, parece que todos os olhares voltam para aquela pessoa e a maioria com olhar de condenação. Deus não faz assim. Quando você peca e reconhece o pecado, Deus abre os braços e te abraça.
Não importa quão sujo você está, Ele está disposto a te abraçar e te libertar do pecado. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais incrível, invencível do que a alma que sente nada ser, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo da palavra, a Bíblia, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo, e Ele segurará as suas mãos e que nunca soltará. Que bênção, irmãos, você está perto de Cristo. No momento mais difícil da sua vida, no momento mais fraco, quando você se sente mais vazio, se você está ligado com Cristo, Ele segura em tuas mãos e passará contigo. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incendir brilhantes raios de luz sobre as suas páginas sagradas. As Escrituras falam ao ser humano como tendo capacidade de escolher entre o certo e o errado. Falam em advertências, repreensão, súplica e encorajamento. Olha só, às vezes nós não gostamos de ler a Bíblia porque ela nos corrige, ela nos repreende. O ser humano não gosta de ser repreendido. Mas Deus repreende porque Ele ama, porque Ele quer te salvar e não quer que você se perca. Por isso, nós devemos estudar a Bíblia diariamente e ouvir e obedecer a Deus. A importância da adoração pública e particular. É um erro negligenciar a adoração pública de Deus. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. Ou seja, assim como o conselho de Paulo em Hebreus 10:25, né, que não devemos de deixar de congregar como alguns, principalmente porque o fim se aproxima. Tá? Devemos estar na igreja. Há uma comparação muito prática e bem simples para nós entendermos isso. Quando você faz um fogo e depois a lenha é queimada e vira brasas, né, ela fica incandescente, vermelha. Mas se você tira uma brasa do fogo e coloca do lado, em pouquíssimo tempo ela se apaga. A mesma coisa é um cristão que não frequenta a igreja. Ele separado do grupo, ele se apaga, ele se esfria. Por isso que a igreja é muito importante para nós. A comunhão com os irmãos e com Deus fortalece a nossa fé e nos dá ânimo e motivação. Aqui em Marcos 2, 3 a 4, conta a experiência de um paralítico. Ele estava definhando com a sua saúde, né? Tanto física como espiritual. E ele não tinha condição de ir sozinho até Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus, mas 4 amigos os levaram num leito. E vieram com ele conduzindo o paralítico trazido por 4 amigos. Né? E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado da casa onde Jesus estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. Havia uma multidão fora da casa e havia uma multidão dentro da casa. E pela circunstância de ele estar carregando um leito, 4 amigos, não havia como entrar naquela casa, mas encontraram uma forma de subir no telhado. Naquela época as casas eram cobertas geralmente com barro e palha, né? Eles abriram o telhado, fizeram um buraco ali, e eu imagino que barro e palha começaram a cair ali onde estava Jesus, e eles baixaram o paralítico até Jesus. Talvez, se fosse nós, poderíamos falar, puxa, está sujando todo o ambiente, está atrapalhando o sermão de Jesus. Mas foi essa a reação de Jesus? O Deus que nos criou, é a quem servimos, é a pessoa que mais deseja que tenhamos saúde. Aquela pessoa foi atraída por Jesus. E quem mais estava interessado em sua cura era Jesus. O paralítico não podia ir sozinho, mas os amigos poderiam conduzi-lo. Ele esperava que, como mordomo seu, administramos bem todos os aspectos da vida. Aspectos físicos, intelectuais, sociais e morais. É isso que Deus espera de nós. No milagre do paralítico em Cafarnaum, Jesus nos ensina que sua cura contempla todos os aspectos da existência humana, para que a humanidade seja restaurada à imagem de Deus, parte física e a parte espiritual. Há doenças genéticas, físicas, mentais, emocionais e podem ainda ser doenças espirituais. Há doenças decorrentes de acidentes ou de maus tratos ou cuidados não oferecidos na infância. Há doenças decorrentes de fome e não acesso aos cuidados médicos. As doenças que são resultado do estilo de vida depravado. Mas o paralítico de Cafarnaum, como muitos de nós, dos que iam a Cristo em busca de auxílio, havia trazido sobre si a enfermidade.
Todavia, Jesus não recusava curá-los. Muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa doente, começamos a acusar: você está obeso, você come demais, você tem que fazer atividade física, você está com diabetes, você não cuida, e colocamos um monte de dificuldade. E Jesus sabe do que nós passamos, e sabe que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Mas a primeira coisa que Jesus faz é aliviar o fardo da pessoa, motivá-la, curá-la. E aí Jesus vá em paz e não peque mais. Então nós precisamos ajudar essas pessoas. A crítica nesse momento não ajuda. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado e muitos eram curados de suas enfermidades espirituais, mesmo como da doença física. A Ciência do Bom Viver, página 73. Então, quando a pessoa sentia a virtude que vinha de Jesus, que ela sentia em seu corpo, o corpo, aquela perna paralisada que começava a se restabelecer, os tendões, os ossos, os músculos começavam a voltar ao seu normal, a pessoa ela se levantava e começava a glorificar a Deus, e vinha em seguida a cura física e a cura espiritual para essa pessoa. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-la, a misericórdia do Salvador lhe abençoava o coração. Jesus observava o desenvolver do primeiro raio de fé. O que Jesus espera de nós quando estamos passando por dificuldade? O primeiro raio de fé. Você crer nele, mesmo que seja pequena a sua fé, Deus espera isso de você. Você se lembra da experiência que um pai trouxe um filho que era possuído pelo inimigo e que jogava o filho na água, no fogo e tentava matá-lo constantemente. E ele levou os discípulos. E os discípulos não puderam expulsar os demônios. E quando Jesus chegou, aquele pai já tinha perdido a esperança, tinha perdido a fé e perguntou para Jesus: Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus, tentando reviver a fé daquele homem, disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E aquele homem: Senhor, perdoe a minha falta de fé. E ali começaram a brotar novamente a sua fé em Cristo. E Jesus estabeleceu aquele menino e entregou a seus pais. Que bênção, irmãos. Deus espera a fé em nós. Fora de Cristo, fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Ciência do Bom Viver, página 75 e 76. Esse outro paralítico que fala aqui em Mateus, ele estava perto do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia levantar. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. E Jesus fala: estão perdoados os teus pecados. Antes de poder ser curada da enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar o pecado do coração. Essa lição não deve ser passada por alto hoje, né? Existem hoje milhões de pessoas sofrendo de doenças físicas, as quais o paralítico estão ansiando por ouvir a mensagem: estão perdoados os teus pecados. O fardo do pecado, com sua inquietação e desejo não satisfeito, é o fundamento da maioria das doenças. Mente, Caráter e Personalidade, página 186. Que livro fantástico esse livro. Como Jesus curou esse paralítico? A palavra o alcançou. O valor da pregação. Ele ouviu falar de Jesus. Os amigos o apanharam e levaram até Jesus, passando por grandes obstáculos. Jesus o perdoou. Ele creu. Olha os passos. Tem pessoas que ela não conseguem ir até Jesus sozinha. Muitos estão por causa de enfermidades físicas. Outros porque não têm forças para ir até Jesus. Nosso papel é levá-las até Jesus. Apoiá-la. Fazer com que ela ouça a palavra e acredite em Deus. Aí o restante é com Deus. Os aspectos espirituais curam os demais aspectos da vida humana. Então, quando você corrige o aspecto espiritual, todo o corpo começa a ser renovado, restabelecido, porque mais de 90% das enfermidades são criadas em nossa mente, né? Alguns textos importantes da palavra de Deus. Pedir perdão a Deus traz paz. Salmo 32, verso 3 a 5. A leitura da Bíblia traz alegria. Jeremias 15, 16. A oração cura, Tiago 5,15. A oração intercessora da igreja também cura, Tiago 5,16. Seguir a profecia bíblica faz prosperar, 2 Crônica 20:20. Exercer a fé, Salmo 73, 26. Receber a paz, Eclesiastes 11:10.
Viver a mordomia cristã. 1 Timóteo 6, 5 a 10. Viva a plenitude da vida cristã e sua saúde será plena. Que Deus o abençoe e que essa mensagem desse 5º dia de oração possa restabelecer a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Porque quando Deus toca em nós, quando você tem um pouquinho de fé que possa ser, mínima possível, Jesus pega essa sua pequena fé e restabelece a tua vida, transformando novamente, trazendo saúde, vida e esperança para você. Que Deus abençoe nesse 5º dia. Continue orando e faça disso uma rotina em sua vida, um hábito. Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo.